Olá, gente, estamos de volta. Agora nós teremos a nossa grande parceira que está conosco desde o início dessas lives, que tem contribuído com temas fantásticos. E hoje, claro que estamos falando, vocês já sabem que esse horário é dela, estamos falando da doutora Luísa Estopa. E hoje nós vamos falar como o tempo é precioso. Ela vai nos ensinar, agregar conhecimento para como gerir melhor o tempo. Bom dia, prazer de estar aqui contigo de novo. Bom dia, Marcos, tudo bem? Eu vou me apresentar, Marcos, porque claro, por favor. Sempre a gente tem aqui pessoas novas. Meu nome é Luísa Estopa, eu sou cirurgiã dentista e gestora da minha clínica odontológica há 16 anos. Um tempinho bom, né, para que uma experiência aí para compartilhar com vocês. Eu trabalhei também como professora de graduação, trabalhei como professora de disciplina de gestão e empreendedorismo, né, disciplinas raras aí nas graduações do Brasil. Trabalhei como coordenadora de curso por 6 anos, então tenho uma experiência aí com gestão de pessoas, né, que é uma área também muito importante hoje dentro da clínica odontológica. E desde 2018 eu trabalho com mentorias para dentistas, ajudo dentistas de forma individual e também nós temos nossos grupos de mentoria. Inclusive no mês de maio nós estamos lançando aí um outro grupo e esse grupo, o diferente dele dos outros é porque ele também vai envolver médicos. Então o grupo de maio é para dentistas e médicos. Ele já está sendo preparado com essa finalidade, já que tem tantas dores em comuns, né? E aqui, né, meu propósito aqui é exatamente o que o Marcos falou no começo. É junto com o controle odonto, tentar ajudar na mentalidade de vocês, no entendimento de vocês, para que realmente vocês tenham melhorias no dia a dia, para que vocês consigam ter melhores resultados, para vocês entenderem que o problema não é o mercado saturado, o problema não são as faculdades, não são os convênios. Né? Isso aí são pontos que nós precisamos trabalhar para lidar com tudo isso. Mas o problema, infelizmente, ou felizmente, né, porque é algo que basta você decidir mudar, que você muda, é a mentalidade, é o posicionamento, é a forma com que você realmente está conduzindo o seu consultório, sua clínica. E essa mudança depende de você, né? Basta você querer. Né? As pessoas falam assim, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo, que o meu dia não está dando. Como é que você dá conta de tanta coisa? Eu escuto muito essa frase. Né? Como é que você dá conta de tanta coisa? Principalmente na época que eu estava na faculdade, né? Que eu era mãe, esposa, dona de casa, porque toda mulher é dona de casa, mesmo que tenha alguém para estar ajudando, dona de consultório, professora, coordenadora, né? Pregava na igreja. Nessa época também já pregava, não deixei, catequista, acompanho meu esposo em vários eventos, várias coisas, né, pela posição que ele tem hoje, e aí as pessoas falam assim, como que você dá conta? E a resposta, gente, para que vocês já comecem tendo um alívio, é porque eu não dou conta de tudo, né, a resposta é essa, eu não dou conta, ninguém dá conta de tudo, né, agora, que tudo tem que estar executado, isso aí é fato. E aí a gestão de tempo nos auxilia nisso. Como tudo ficar feito, sendo que eu não dou conta de tudo isso, né? Como uma pessoa, um ser humano, vai dar conta de tantas atividades, igual eu te falei aqui. Né? E aí, às vezes, algumas pessoas falavam assim, Luísa, você não atende mais? Não tem condição de fazer atendimento odontológico. Então, eu me afastei dos atendimentos odontológicos desde 2018, por entender, né, sobre gestão de tempo, por entender as minhas prioridades, as necessidades que a minha clínica tinha de mim. Então a gente começa a entender algumas coisas que nos faz posicionar de acordo com o que a gente precisa para que tudo seja feito. Não dar conta de tudo, tá? De forma alguma eu faço isso tudo sozinha. Senão eu seria, né, uma super mulher, vamos dizer assim, algo do desenho animado, não real. A gente sabe que todo mundo tem o mesmo tempo, né? Como que a gente vê aí grandes empresários, né? Tem 200, 300 empresas, 10 mil funcionários, como que eles dão conta?
eles não dão conta, né? Eles têm formas de tudo ficar feito, tudo dar certo, né? Imagina a gente falar que não dá conta. E aí, quando a gente fala de gerir o tempo, a primeira coisa que a gente precisa fazer, Marcos, é organizar. Tem pessoas que não gostam de organizar, né? Manter o ambiente organizado. Todos os ambientes que são na nossa responsabilidade, organizados. Por quê? Porque a organização, ela nos traz não só visualmente algo que, vamos dizer assim, é algo confortável, né? Porque eu falo que a organização, ela nos traz paz, né? Se chegar numa clínica, numa casa organizada, com as coisas no lugar, um ambiente limpo, isso traz uma sensação boa, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas também ajuda a economizar muito tempo. Então, é algo que é básico, é essencial. Então, todo mundo que trabalha com a gente, né, todo mundo que faz parte das nossas equipes, que nos ajuda a entregar alguma tarefa, né, ou se você faz isso sozinho, o primeiro passo é organizar. Eu falo muito com os dentistas, ajudo muito na questão de organização, em 2 quesitos que são assim, essencial para a gente conseguir reduzir o tempo. Um é a organização de prontuários e outra é a organização do fluxo de instrumentais de dentro do consultório. São 2 pontos de organização de dentro de uma clínica, dentro de um consultório. Aí a parte de prontuário serve para médicos também, né? A parte de materiais também, porque tem muitos médicos que executam procedimentos. E essas 2 organizações, quando feita, é possível você conseguir reduzir um número considerável de colaborador, tá? Eu sei porque eu vivi isso na pele. Eu cheguei uma época na minha clínica, eu tinha 5 funcionários para dar conta. Depois que a gente organizou, vou explicar para vocês como, a gente fez essa organização, nós diminuímos 2 funcionários do nosso quadro, entendeu? Então, assim, organização primeiro, eu falo com as meninas lá da clínica, quando eu falar com você assim, eu quero o prontuário do Marcos, em 3 minutos, Marcos, elas têm que achar esse prontuário, 3 minutos, nós fizemos treinamento, né? Nós fizemos consultoria para isso, nós estudamos, trabalhamos para que a gente conseguisse isso. Por quê? Porque no passado, lá em 2016, né, até 2016, vamos dizer assim, de 2007 até 2016, ou seja, 9 anos da minha trajetória, prontuário era um problema que a gente tinha. É assim, procura o prontuário da Beatriz. Ah, não está na gaveta. Ah, não achei aqui. E quando era Maria? Procura o prontuário da Maria das Graças. Várias Marias. E acha Maria, e não acha o da Maria. E aí tinha vezes que tinha o mesmo paciente, tinha 2, 3 prontuários. Eu vivi isso. Isso foi uma realidade da minha clínica por 9 anos. Até que um dia eu falei assim, chega, e deve existir uma forma de fazer isso ser diferente. E se existe, eu vou procurar. E se não existe, eu vou criar. Porque não existe essa confusão para poder achar um prontuário do paciente. Hoje, existem outras possibilidades, mas na época era 100% informação no físico, no papel. Né? Era 100% no papel. Então, a gente conduziu essa organização. Quando era 100% no papel, a gente tinha um sistema em 2016, mas ele era bem ineficiente. Por quê? Porque a gente não tinha todas as informações do paciente dentro do prontuário, então o papel ele era necessário nessa época. E aí a gente aprendeu, né, até com um consultor de Bauru, a organizar os prontuários. E assim, a gente ensina isso para todos os dentistas. E eu falo com toda a equipe. 3 minutos. 3 minutos é muito. 3 minutos. Pediu um prontuário, não achou, está desorganizado. É esse nível de organização que a gente tem. Das pastas, prontuários. A gente na clínica, a gente ainda tem papel, tá? Como diz, eu estou aqui para falar o que acontece na minha clínica. Não estou aqui para fantasiar uma realidade. Então a gente tem lá, acho que é 6.200 prontuários.
Em 3 minutos, você achar um prontuário no meio de 6.200 prontuários, tem que ter algo organizado de forma estratégica. Com certeza. De forma estratégica, não só bonito e organizado de forma estratégica. Sim. Então, a primeira coisa, a gente não organiza por nome, né, por ordem alfabética. Isso aí é impossível você ter organização de prontuário de ordem alfabética e encontrar um prontuário, procurar as Marias. Isso aí, primeira coisa que vocês têm que mudar, né? Então, a gente faz a nossa organização de forma numérica, que o próprio sistema entrega para a gente o número. Ordem crescente, né? O que já facilita bastante. Então, à medida que o paciente novo chega, ele tem um número maior. E a gente faz o sistema de cor também no nosso prontuário físico, tá? A gente tem as cores lá que nos ajudam nos atendimentos, que visualmente lá na agenda é a organização que nos auxilia muito. E no documento físico também nós temos uma cor que nos ajuda. Como assim, Luísa, a cor? É quase um toque de organização. É com um transtorno obsessivo compulsivo por causa dos problemas que nós já tivemos por essa falta de organização. Então, a gente tem uma escala, né, de 0 a 9, e aí nessa escala a gente tem as cores. Então, por exemplo, 0, todo número terminado em 0 é branco. Todo número terminado em 1, toda prontuário terminado em 1 é amarelo. Então, a gente tem as cores lá. Eles associam a numeração com a cor. Todo prontuário terminado em 3, por exemplo, é verde. Beleza. Então, quando você vê lá 2.321, 2.322, você tem o número e você tem a cor. Quem mexe com isso, ele vai aprendendo, ele vai assimilando. Então, ele está lá o número, porque as pastas que a gente utiliza, aquelas pastas plásticas de papelaria, a gente faz uma perfuração, a gente tem um gabarito para fazer essa perfuração. E aí a gente coloca igual aquelas pastas que a gente compra pelaria e tem organização, não tem uma etiqueta, tipo uma etiquetazinha? Sim. E aí a gente coloca, por exemplo, terminado em número 0, vai ficar na primeira e na terceira perfuração. Terminado em número 1, no segundo e na quarta perfuração. A gente tem uma ordem, um padrão que a gente ensina o pessoal das clínicas e a gente coloca a cor também. Então, ele vai ter uma facilidade visual de achar aquilo mais fácil. Então, ele tem 3 pontos que facilita. É numérico, né? Os números não ficam todos assim dentro da pasta, ou seja, tem uma identificação por fora, você já vê os números todos, visualmente você já enxerga, e você tem a cor que auxilia bastante, né? Nós implantamos isso até na faculdade, né, que eu era coordenadora, nós fizemos a implantação dessa organização de prontuários. E lá tinha muito prontuário, então assim, era bonito. Você vê lá 9.000 prontuários organizados, encontrando ali em poucos minutos. Então, é uma organização que funciona, já funciona na minha clínica aí desde 2017, ou seja, tem um tempinho, já vai fazer 6 anos. Que te permite achar, localizar, ter em mãos um prontuário em, no máximo, 3 minutos. Máximo. Equipe treinada 1 minuto, menos de 1 minuto já acha, né? Eu tenho de falar qual que é o número do Marcos, olhou no sistema, o Marcos é 6.227. Em 3 minutos ela tem que achar, no máximo, né? Quanto tempo nós gastávamos para achar um prontuário no passado? Essa é uma boa pergunta. Existia algumas vezes que a gente não achava? Existia. E quando nós fizemos essa organização, nós descobrimos paciente com 4 prontuários. E a gente era organizado. Só que era uma organização sem estratégia. Uma coisa é você ter um arquivo organizado e bonito, outra coisa é você ter um arquivo organizado de forma com que seja estratégico para você economizar. Funcional, né? Funcional. Não estou falando de organizado de cada coisa no seu lugar somente. Não, nós estamos falando, por exemplo, você já deve ter visto, né? Essas personal organizers que vão nas casas, por exemplo, colocam as roupas branco, amarelo, né? Visualmente, você quer vestir uma blusa branca, todas as brancas estão ali. Isso ajuda? Com certeza. Talvez não ajuda você, não ajuda outro. Mas se você for bem sincero, é claro que ajuda, se você conseguir ter um padrão de organização. Talvez na sua casa você não precisa desse padrão de organização,
mas na empresa é essencial. A parte de papel e documento é algo que tem que ter organização impecável, em termos de reduzir o tempo que a equipe, né, encontra aquele prontuário. Outra coisa também que a gente... Que é uma atividade, aliás, que não é nobre, né? Você localizar um prontuário não agrega valor nenhum, né? É totalmente operacional, é base. É base. Então não pode dedicar muito tempo para isso, porque, como você disse, assim, o tempo é precioso, né? Aí você fala assim, mas e o software? Software tem tudo. Eu preciso de pegar prontuário hoje? A grande maioria não. Mas existem dentistas, né? Na nossa equipe nós temos 12 dentistas. A gente tem dentistas que gostam do prontuário, gosta de ver o raio-x, gosta de pegar, né? Tem paciente que traz um raio-x impresso, ou seja, manda ele por um e-mail, você baixa lá dentro do sistema, tá tudo lá. Ou seja, todas as informações do paciente hoje está dentro do sistema? Sim. O dentista ele precisa de pegar prontuário? Não. Porém, alguns dentistas ainda não se acostumaram a 100% o sistema para consultar prontuário. E eu te falo que é uma realidade não só da minha clínica, mas de todo mundo que eu dou consultoria. Todo mundo que eu dou mentoria. Então, assim, o documento, quando ele nasce digitalmente, ele não precisa de documento físico. A gente sabe, e assim, eu sonho nesse dia de eu não precisar mais ter esse documento físico, mas eu ainda não vejo ele tão próximo como eu gostaria. Porque os profissionais, a adaptação do profissional, os profissionais mais novos, vamos dizer assim, tem 5, 6 anos de formado, eles adaptam muito bem. Profissionais que têm mais de 20 anos de formado, eles têm uma cultura, um hábito. Exatamente, isso que eu ia falar, é cultural, né? Cultural, ele tem um hábito que ele trouxe há 20 anos, dificilmente ele vai conseguir lidar com atendimento sem ver, sem pegar no raio-x, por incrível que pareça. Eles têm a necessidade de pegar no prontuário, de escrever. Então, quando você tem uma clínica que você tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho 12 profissionais, eu tenho que ter tanto tudo no sistema, mas eu mantenho ainda no papel. O que a gente mantém só no sistema? É baixa de procedimento, né? Orçamento, tudo ali está dentro do sistema, mas no final a gente faz a impressão para que aquele profissional tenha aquilo ali, né, registrado para que ele visualize. São alguns, não são todos, mas eu tenho alguns que estão com esse padrão. Como você falou, é bem cultural mesmo, né? É como tem pessoas, eu sou uma delas, que adoram o livro, pegar o livro, folhear o livro, né? E sabendo, tem audiobooks e, enfim, mas culturalmente, a minha geração era o livro impresso, você manusear aquilo, né? Exatamente. Então, assim, é muito difícil você vai falar assim, não, mas você tem que implementar isso na sua clínica e pronto. Quando você pensa na cultura do outro, né, com a cultura da sua empresa, está implementando, se você consegue fazer uma organização nesse padrão, não é algo que vai prejudicar, né? E como que a gente faz a organização para esses dentistas que têm a necessidade de ter a pasta do paciente, né? Esses dentistas vêm de fora, são especialistas, são profissionais de excelência, são profissionais que entregam um trabalho de alta, vamos dizer assim, de altíssima qualidade, né? Eu vou criar um conflito com ele por causa disso? Faz necessário, né? Não é o profissional que está ali todos os dias, é o profissional que vem uma vez por semana, no máximo. Então, o que a gente faz? A gente pega a agenda desse profissional, a gente imprime a agenda desse profissional, ou seja, ela está no sistema, a gente imprime. Isso é algo real que acontece ainda na minha clínica, mesmo eu sabendo que tem outras formas de a gente eliminar isso, mas acontece com alguns profissionais e com muitos que eu dou mentoria. A gente imprime essa agenda, a gente separa no dia anterior todas as pastas desse paciente, ou seja, não pega na hora, já deixa todas separado na mesa daquele dentista. Todas as pastas com a agenda em cima separado.
Essa agenda impressa, ela tem ali qual o procedimento que aquele profissional vai fazer. E aí a gente organiza também os instrumentais e deixa tudo na sala para não ter fluxo e movimento durante os atendimentos. É uma outra organização que tem, assim, transformado o tempo da equipe. São coisas simples que estão realmente impactando as equipes. E como assim? Quando você vê uma equipe que circula muito durante os atendimentos, isso aí é uma pista que não tem organização de materiais, né? Isso já é uma pista, isso é muito comum. Tem equipes que ela pega o instrumental, atende, acaba de atender, pega os instrumentais, já leva para lavar, já volta com outro, eles ficam movimentando. Esse movimento perde-se muito tempo. Esse movimento gera um cansaço na equipe muito grande e a qualidade, a produtividade da equipe acaba diminuindo muito. Então, como que a gente faz? Vou entregar para vocês, né, assim, como diz, de peito aberto para entregar com meus mentorados, como que a gente faz essa organização de materiais para a gente diminuir, economizar esse tempo e melhorar a produtividade da equipe? É organização. Cada sala, Marcos, cada sala ela tem 2 caixas brancas, plásticas. Você compra aí baratinho, o Tupperware, se você quiser, se a condição permitir. Uma caixinha que caiba um volume, ou seja, a altura dela, um volume de instrumental para você estar utilizando em um dia. Ou em um período, na parte da manhã ou na parte da tarde, quando é um procedimento que gasta mais instrumentais, tá? Então, essa caixinha ela vai comportar os instrumentais que aquela sala precisa para um dia. E a gente tem 2 caixinhas, uma de tampa branca, uma de tampa vermelha, tá? A de tampa branca, a gente coloca os instrumentais empacotados, esterilizados. A de tampa vermelha vai ficar os instrumentais contaminados. Então, cada sala tem em cima da bancada uma caixa de tampa branca, uma caixa de tampa vermelha. Na esterilização, tem uma caixa reserva de tampa branca e tampa vermelha para cada sala. Só isso. Baratinho, vocês vão lá, pode comprar de plástico. Essa caixinha não vai ser esterilizada, é só para guardar os pacotes. Como que funciona? Ali, a ordem dos instrumentais é de acordo com a ordem da agenda. Ou seja, procedimento número 1, né? Aí a gente pega o contrário. O último procedimento é uma restauração? Vai para a caixa. O penúltimo é uma profilaxia? Por cima. É uma primeira consulta? Fazendo... De forma que o primeiro atendimento esteja o primeiro instrumental ali, isso facilita. Acabou de utilizar aquilo ali, recolhe o papel que está em cima com o instrumental contaminado e coloca dentro da caixinha vermelha. E vai colocando. Dentro da sala tem que ter tudo que você precisa para fazer a troca de um paciente ou outro. Ou seja, tem uma caixinha para eu colocar, já tenho meu álcool, já tenho meu rolopac, tudo que eu precisar tem que estar dentro daquela salinha, todo o apoio que eu preciso. Eu preciso de um escovinho, um detergente para jogar na cuspideira, é isso que você quer? Tem uma gaveta já com esse recipiente. Tudo que eu precisar para fazer o trâmite entre um paciente ou outro tem que estar ali dentro. Beleza. Aí o que a gente faz? A gente vai colocando ali aquele material contaminado. A menina da esterilização ela vai esterilizar material agora. O que ela faz? Ela pega as caixinhas vermelhas de reserva da esterilização e faz a troca. Ela entra na sala e faz a troca. Pega a cheia e coloca a nova, a vazia. Pega a cheia, ela faz essa troca, recolhe essas caixinhas contaminadas, leva para a esterilização. E ali ela vai começar o processo de lavagem e secagem. Entendeu? Exatamente isso. Coisa simples, mas funcional. Você abastece cada sala uma vez por dia. Sem aquele trânsito. Aí, você elimina esse trânsito, porque tudo que diminui o tempo é você fazer atividades diferentes o tempo todo. Você pega vamos dizer assim, eu vou ter que pegar um papel, dobrar e colocar dentro do envelope. Tem pessoas que vai dobrar, pegar e pôr no envelope. Se você pegar aquele bolo de papel e dobrar tudo de uma vez, depois pega, põe envelope, você reduz o tempo. Por quê? Você vai fazendo a mesma ação, você tende a reduzir o tempo. Então é a mesma coisa. Se você pega aquele tempo para separar as pastas,
eu pego ali os números já, eu vou para o local onde separa a pasta e pego 12, 24, vou lá só para separar a pasta. Não é a cada paciente vai lá e pega a pasta, não é a cada paciente vai lá e pega a pasta. Isso aí com certeza vai consumir o seu tempo inteiro. Então, ações como essas, que nos está consumindo tempo, e quando você aplica isso dentro de uma clínica, dentro do consultório, isso já dá uma redução de tempo muito grande, tá? Né? Eu falo com as meninas, o meu sonho é que seja 100% digital, né? Os prontuários nasçam, vai demorar um tempo, tem prontuário que ainda é físico, então ele vai ter que existir essa sala nossa, mas assim, que seja 100% nascer no digital. E a questão da assinatura digital, Marcos, ainda é uma dificuldade para a gente, porque o paciente tem que baixar o aplicativo, né? Ele tem que baixar o aplicativo para ter assinatura digital. Então, isso já gera uma barreira para a gente, na realidade. Ainda gera uma barreira para a gente. Porque não é todo paciente que está disposto a baixar o aplicativo, não é todo paciente que, né, que vai entrar nesse ritmo. Mas eu acredito que vai chegar um tempo que a gente vai ter algo acoplado ali, que ele vai fazer assinatura digital na própria recepção, ele não vai precisar de baixar o aplicativo. E quando chegar esse tempo, eu acredito que a nossa documentação ela vai nascer toda digital. E aí, com o tempo, isso vai sendo eliminado. Mas eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, ainda nós vamos precisar ter essa organização aí com os prontuários. Né? Porque tem o seguinte, apesar da digitalização auxiliar muito, né, o avanço tecnológico e tal, a gente tem que sempre pensar, é algo que eu falo bastante, eu sou repetitivo até nisso. Não podemos nos esquecer que a tecnologia avança numa velocidade muito maior do que a cultura do ser humano, do que a própria capacidade do ser humano de assimilar as novas tecnologias. Por isso que nós temos que, como você faz, tomar esse cuidado, porque fala-se muito em disrupção, né? Tem que ser, né, uma coisa cultural, é gradativo para se atingir o nível ideal, que sem dúvida será a clínica sem papel, né? Falando do segmento. Porém, é um processo que demanda algum tempo, mas que não quer dizer que do jeito que está, com atitude simples, deve ter queimado muito fosfato pensando muito, mas com processos simples, você gerou muito ganho de tempo, otimização de tempo dentro da clínica. E estamos falando só de 2 coisas. Só de 2 aspectos, eu acredito que você vai acrescentar mais. Mas com muita simplicidade para a situação atual, ganhou-se muito tempo. Exatamente. E não quebrei a cultura daquela pessoa. Né? Uma coisa é a cultura da clínica, né? E um ponto cultural é não querer enfiar, vamos dizer, a gente brinca assim, enfiar a goela abaixo da pessoa. Isso é totalmente constrangedor, né? Eu acho que tem que ser aos poucos, até que aquelas pessoas vão assimilando que realmente aquilo é melhor, né? E isso vai acontecer. É igual você está falando. Eu também, por exemplo, um livro que eu gosto muito, um livro que eu gosto de ler eles aos poucos, eu gosto de ler ele físico também. Eu leio já, por exemplo, livro audiobook, eu já leio. Às vezes eu vou para Matipó, eu volto, eu estou na estrada, eu acabo ouvindo alguns livros. Porém, aqueles que me chamou mais atenção, aqueles que eu gosto de retornar nele, eu gosto de ter ele. E quem que eu estou prejudicando fazendo isso? Ninguém. Que bom que eu estou fazendo isso pro planeta, né? Eu não vou jogar esse livro fora, é um livro que eu vou ter ali. Então, assim, eu não vejo por que também confrontar de forma tão brusca, né, com os profissionais, né, que estão ali fazendo aquilo há 20 anos, né, sendo que você pode se adaptar também para ter uma organização que aquilo ali vai gerar um impacto tão grande na equipe, né? A pessoa quer anotar, tem gente que gosta de escrever, tem gente que tem agenda de papel. Eu vou te falar, hoje eu não tenho nada no papel, nada.
Isso aí foi um trabalho de uns 2 anos que eu fiz até para gerir o tempo. Tudo é no celular, na agenda. Só que eu estou aqui conversando com você, eu estou escrevendo no papel. Isso é um rascunho. Isso aqui não tem nenhum valor, não é nenhum documento, não é nada que eu vou ter que levar nem conferir. Mas eu tenho que escrever o tempo todo. Esse hábito eu não consegui tirar. Eu não faço uma live, eu não dou uma mentoria, eu não faço nada sem aqui, ó, meu papel e minha caneta tá aqui. Eu tô falando, eu quero escrever, eu quero riscar. É um hábito. E isso me dá paz. E se me dá paz, né? Tudo bem. Então, assim, eu já me livrei dos papéis, porque a dependência de estar escrito no papel, de estar escrito numa agenda, mas eu ando com papel e caneta e escrevo e rabisco, e isso me faz bem. É algo que está na gente, não tem como tirar. Né? E algumas vezes, por exemplo, se eu estou assistindo uma aula e eu preciso daquele conteúdo ali, eu preciso daquelas anotações, é algo que eu tenho que levar comigo, eu já anoto no celular. Eu pego um grupo que eu tenho comigo mesma, né? Eu acho que todo mundo tem um grupo, né, com ele mesmo, e aí eu começo a escrever, digitar, e aí encaminho para mim mesma, né, naquele mesmo grupo. E ali eu tenho um documento, depois eu vou naquele grupo, copio aquilo ali e transformo em arquivo. É mais facilidade. Isso aí eu aprendi a transformar em arquivo. Porém, algo que eu não vou precisar de guardar, um escrito que eu não vou precisar de guardar, eu escrevo aqui. Livro, eu gosto de escrever no livro. Eu não gosto de fazer um documento daquele livro, eu gosto de riscar o livro. A minha Bíblia é toda riscada, só eu entendo ela. E eu só gosto dela, ela tá velha, tá precisando de trocar. Hoje eu comprei outra, mas eu só carrego ela. Eu entendo tudo dela. Ali tá rabiscado. Então, assim, são coisas que a gente tem que respeitar no outro, né? Claro. Porém, algumas coisas precisam mudar porque está diretamente ligado com a gestão de tempo. Então, o primeiro fator é a organização. Eu falo com as meninas, tudo que está demandando muito tempo, tudo que vocês estão fazendo, que vocês estão vendo que está dando muito cansaço, é porque é uma atividade que a gente precisa sentar e estudar uma forma de fazer de forma diferente. Então, o exercício da minha equipe hoje é como que eu posso fazer isso para eu gastar menos tempo? Todo mundo foi treinado para raciocinar dessa forma. Como que eu posso fazer a mesma atividade, mas de forma mais eficiente, gastando menos tempo? Então, a nossa equipe é treinada para isso. E o segundo fator, né, eu não vou conseguir falar mais de organização, mas eu acho que isso deu para o pessoal entender que existem formas diferentes de fazer a mesma coisa, é delegar. Né? Não tem como você querer ter uma clínica, ser dentista, ser mãe ou ser pai, então, dar conta da sua família, se você não sabe delegar. É impossível. Se você não aprender a delegar, você vai precisar envolver com poucas atividades para você dar conta. Agora, se você quer envolver com mais coisas, você tem que delegar. Delegar o quê? Tudo que for possível. Tudo que não é a sua prioridade ou não é a sua função, né? Como donos, hoje, por exemplo, por que eu deleguei os atendimentos odontológicos? Porque eu não tive dificuldade de encontrar profissionais tecnicamente que faziam igual ou melhor do que eu. Por isso que eu deleguei 100% de atendimento. Resumindo, é isso. Entende? Se é possível encontrar profissionais tecnicamente, dentistas, que conseguem entregar tecnicamente o serviço igual ou melhor do que o meu, eu delego. Então, esse é o motivo primordial que eu deleguei o atendimento odontológico. Ah, mas a pessoa não conversa igual você, a pessoa não é você. Sim, mas existem outras funções que eu não consigo delegar, e essa eu consigo. Perfeito, né? E é interessante que você conseguiu delegar o seu core business, né? Que é o dentista, é o porquê a clínica existe. Então, você conseguiu delegar o core business do seu negócio, o resto é totalmente delegável. Né? Lógico, tem aí para você consegue exercer efetivamente o papel do empreendedor, que é o estratégico. Exatamente, porque eu deleguei 100% do atendimento. Se eu tivesse no atendimento, eu não conseguiria dar conta. Então, como que você dá conta? Eu não dou conta. Eu tenho pessoas que vão permitir que as coisas aconteçam. Então, por exemplo,
E o que eu não delego? Que são coisas que são prioridades, são o meu propósito. Então eu falo que entender o nosso propósito é muito importante. Ah, mas não é seu propósito ser dentista? Era o meu sonho ser dentista, né? Eu atuei 11 anos, amo a odontologia, amo atender, mas o meu propósito é maior do que ser dentista. Meu propósito foi ter uma clínica. Hoje eu tenho 12 profissionais, já tive 17 profissionais trabalhando na minha equipe. Então não é possível eu ter uma clínica nesse porte, né? Meu propósito também é, a partir do momento que eu decidi casar, ser mãe, é conduzir os meus filhos, né? Eu falo que a minha responsabilidade como mãe é conduzir meus filhos para o céu. Isso é um propósito muito grande, né? Conduzir os meus filhos para o céu demanda tempo. E isso eu não vou delegar para ninguém. Essa responsabilidade eu não posso passar. Então isso faz parte da minha prioridade. Isso faz parte da minha missão, do meu propósito. Então qual que é o meu propósito hoje? Então eu tenho que definir isso muito claro para eu ver o que eu não posso delegar. O que eu não posso abrir mão. Isso que eu não posso abrir mão. Porém, para fazer aquilo que eu não posso abrir mão, mais as outras coisas, meu dia não cabe, eu preciso delegar as outras coisas. Então, primeiro, dentro da minha casa, eu tenho alguém que me ajuda a fazer tudo de casa? Tenho. Isso eu delego 100%. Não faço nada. Eu sei fazer tudo, tá, Marcos? Isso aí é uma coisa que meu pai me ensinou. Então, se precisar de eu ficar 15 dias fazendo tudo dentro de casa, fazer almoço, lavar roupa, passar roupa, arrumar a casa, eu sei fazer. Sei fazer. E se precisar, eu faço. Né? Porém, eu consigo delegar isso 100%. Estudar com meus filhos, né? Eu não delego. Acompanhar meus filhos na escola, eu não delego, né? Estar com eles de manhã, maior parte do tempo, eu estou em casa de manhã, né? Hoje já levei meu filho no futebol, já levei ele para a escola cedo, já assisti o jogo, já voltei, já estou aqui na live, né? Fazer academia são coisas assim, eu não tenho como delegar. Se alguém pudesse fazer academia para mim, eu delegaria. Sem medo, sabe? É uma coisa que eu queria delegar. Eu até falei com o meu personal outro dia, não tem como você cobrar mais caro e fazer esse exercício para mim. Por mim. Não tem como desenvolver uma tecnologia, porque é uma coisa que eu delegaria assim, sem medo, sem dor no coração. Se alguém pudesse exercitar para mim. Não que eu não goste de exercitar, né? Mas eu delegaria sem dor no coração, mas eu não posso delegar. Então, assim, quais que são as minhas prioridades? É ter saúde, é estar com meus filhos, é poder acompanhar meu esposo. Meu esposo tem uma carga horária de trabalho muito maior do que a minha, muito mais acessível, né? Hoje ele exerce funções que demandam um tempo muito grande dele, ele é médico, né? Ele também está envolvido com o setor público, então assim, ele trabalha muito mais do que eu, então assim, eu busco estar com ele no tempo que ele está disponível, em casa, né? Então assim, eu me organizo para que o tempo que ele está disponível eu esteja com ele. Então eu tenho feito esse exercício desde julho do ano passado, né? Porque antes eu não conseguia fazer isso. Depois que, né, eu abri mão de mais algumas coisas, eu disse não para algumas coisas, eu consegui, estou tentando fazer isso ao máximo, porque como ele tem pouco tempo, o horário que ele está aqui é o horário do almoço, né, no horário do almoço que ele está aqui, eu faço o possível para almoçar com ele, para estar aqui, isso é importante para mim, isso é prioridade para mim. O dia que ele chega mais cedo, né, mais cedo, às 5h30, 6 horas, 2 vezes na semana só, então eu faço o possível para eu estar aqui. Então são coisas que que estão hoje, né, nas minhas prioridades, e eu tenho trabalhado para isso. Inclusive, é interessante essa questão da delegação, da priorização. Tem grandes gestores, grandes empresários que usam até o Pareto, né, a lei de Pareto para definir... Está anotado aqui, exatamente. Né? Então, antecipei, deixei a bola pingando para você, para definir o que é delegável, que geralmente é 80%, né? São 80% das atividades que você faz, e 20% são intransferíveis. São aquelas que você, como você falou, malhar. Malhar não tem como alguém malhar por você e te entregar o resultado. Se tiver, você vai ver o tanto seria que vai fantástico.
Né? O tanto que vai aumentar a demanda nesse ramo. Exatamente. Mas então eu me adiantei, desculpa. Outra coisa também, eu até falei com uma dentista essa semana, eu falei com ela, deixa eu te explicar um negócio. Tem uma coisa que você não consegue delegar. Ser dono. O dono não consegue delegar o ser dono. Isso aí não tem como delegar. Você pode delegar todas as funções operacionais, mas você continua sendo dono. Você continua sendo responsável para que todas aquelas atividades sejam feitas. Quando der um problema, é o dono que resolve. Quando não tiver dinheiro em caixa, é o dono que resolve. Quando tiver que fazer um investimento, é o dono que resolve. Então, o dono tem atribuições aparentemente pequenas, mas são, como diz, funções solitárias, né? Exato. O dono, se ele não tiver um sócio, que é o meu caso, ele tem funções que são extremamente solitárias, que eu tenho que entrar aqui e falar assim, agora, como nós vamos resolver esse problema? Como que nós vamos conduzir? Né? Em 2021, eu passei por uma situação, acho que eu já comentei aqui na live, que eu perdi minha clínica inteira no enchente. Inteira. Você falou. O dono abre a porta e fala assim, no coração dele, né? Você tá dando um sorriso, gente, vamos lá, vai dar tudo certo. Você abre a porta, você vê aquilo tudo destruído, você fala assim, Deus, me dá força, porque agora eu preciso direcionar esse povo, porque o povo está todo triste, todo chorando, todo perdido, com medo de perder o emprego. É os pacientes que eu preciso entregar, que essa clínica precisa entregar o tratamento. Então, você imagina se esse dono está psicologicamente afetado, você imagina se esse dono está cansado, exausto de trabalhar no operacional, a condução dele vai ser completamente diferente. Então, esse dono, ele precisa ter tempo para ter paz de espírito, gente. Um dono com a vida tumultuada, ele vai tomar decisões erradas durante esses momentos de condução das estratégias. Então, o dono, ele tem que ter um momento de paz, um momento com ele mesmo, um momento dele, né? Para quem acredita em Deus, com Deus. Quem não acredita, vai para as meditações, para outras coisas aí. Mas, enfim, você tem que ter um momento para você ver o que está acontecendo, para você ter paz, tranquilidade. Você precisa exercitar, né? Para você ter um físico capaz de conduzir o seu dia a dia. Você tem que estar bem com sua família. Exato. Isso é essencial. Se você é um ótimo empresário, mas sua casa está destruída, você é um fracassado. Você não vai estar bem para tomar aquelas decisões. Então, você tem que... não que todo mundo não precisa, mas quanto mais funcionário você tem, quanto mais responsabilidade você tem ali, né, mais você tem que preocupar em estar bem. Estar bem em todos os pilares para que você conduza aquela equipe nos momentos difíceis, que ali é só você e Deus. Não tem ninguém mais. Então, assim, delegar é essencial. Né? Eu sou o tipo da pessoa que eu delego muito, muito mesmo. Eu nasci já sabendo delegar. Eu sou daquelas assim, Marcos, vamos arrumar o guarda-roupa? Se eu ver que você está arrumando bem, igual ou melhor do que eu, daqui 3 minutos, assim, Marcos, você está arrumando melhor que eu, pode continuar. Eu desci sozinho. Não, é legal o que você está falando. Bom, primeiro o que você disse do tempo, né? Também da gente, que também tem a ver com um pouco com o Pareto que você vai entrar. O empreendedor... O nosso tempo, acho que não vai dar para falar tudo, não. Mas eu tô falando a gente continua, a gente retoma o tema na próxima. Mas o empreendedor, ele tem que buscar se estruturar profissionalmente, pessoalmente, eu vou mais espiritualmente, da seguinte forma, que a maior parte do tempo dele ele esteja utilizando a inspiração do que a transpiração. Normalmente isso é muito comum no início de carreira, no início de empreendimento, onde é muita transpiração. Você passou por isso com certeza. Muita transpiração ao ponto de não conseguir sobrar tempo para inspiração. E o segredo de sucesso
grande parte dos empresários, empreendedores, gestores, enfim, é terem conseguido equilibrar num primeiro momento e depois inverter essa relação, transpirando cada vez menos e inspirando cada vez mais. Exato. Hoje eu inspiro 100% na minha clínica. Eu vou lá, ontem eu, por exemplo, estive lá, eu vou identificar aquilo que eu, provavelmente, por exemplo, se eu vou na quarta-feira à tarde, ontem eu ia para a clínica, na quarta-feira de manhã eu estava no sistema, identificando o que a gente precisava melhorar, o que estava ruim, o que precisava, né, qual o parafuso que precisava apertar. Então, quando eu fui para lá à tarde, eu já sabia o que precisava ajustar. Se preparou para agir, né? Eu já sabia o que precisava ajustar. Então, assim, com 1 hora era o suficiente para que eu ajustasse os pontos que eu precisava. Para quem está lá, pensa assim, nossa, a Luísa vem aqui com 1 hora, resolve tantas coisas, né? Como que ela consegue ver isso aqui e trazer uma organização, trazer uma tranquilidade? Só que ele não sabe que eu fiquei 4 horas de manhã pensando, né? Analisando o sistema, né? Ontem eu tive que fazer uma mudança lá de agendas, eu não consegui fazer, eu abri um chamado no sistema, o rapaz entrou em contato comigo para me ajudar, me mandou, vamos fazer assim, doutor, eu peguei opinião com outra pessoa, ele me ajudou, eu falei que bacana, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Então eu cheguei lá na clínica, vamos dizer assim, com uma forma de resolver um problema que nem eu mesma sabia quando eu acordei. Eu precisei de apoio. E às vezes a pessoa não tem essa humildade. Ele acha uma dificuldade de abrir um chamado no sistema. E eu tenho que entender o seguinte, eu estou com um desafio, vamos resolver isso dessa forma, mas será que alguém tem uma forma mais fácil de resolver? Se tiver, ótimo. Né? Então, assim, ontem, até o rapaz falou assim, se você não entendeu, que às vezes fica difícil responder, eu falei, não, já entendi. Na hora que ele falou, tem até o nome dele aqui, na hora que ele me falou assim, eu falei assim, Giovanni Araújo. Giovanni falou assim, se você não entendeu, eu falei, não, já entendi. Já entendi. Pesquei aqui, não sabia disso, não sabia mesmo. Então, assim, essa humildade que a gente tem que ter de ver que está tendo alguma coisa para resolver e pedir apoio, pedir ajuda, pedir socorro. O sistema tem um suporte para isso. Existem mentores para isso, na contabilidade, na administração, como dentista, como estrategista, como advogado, como economista. Nós temos aí um leque de pessoas para apoiar e a pessoa sequer pede o apoio do sistema que ele paga. Pois é. Ele quer você falou tudo, é humildade. Quer resolver no peito. Exatamente. Entendeu? Não tem tempo para resolver o problema da clínica dele. Ele é dono da clínica, ele não tem tempo para resolver ou para pensar como fazer aquilo de forma diferente. Se eu não resolvesse isso ontem, daria um probleminha, vamos dizer assim, até 10, 15 dias, uma coisinha boba, uma coisinha simples, que o Giovanni me deu, mudou, resolveu o problema, já vamos para frente, vamos procurar outro problema. Exatamente. Eu nem falo problema é meio pejorativo. Eu falo pontos de possíveis melhorias. Exatamente, melhor ainda. É a forma de encarar. Pontos porque, assim, eu não vou para a clínica sem saber o que parafuso que eu tenho que ajustar. Não vou. Entendeu? Então eu já chego e falo assim, fulano, eu tenho uma reunião agora, porque eu fui para a clínica ontem, eu cheguei lá 10 para 1, 1 hora eu tinha mentoria, 1 hora eu tinha reunião. Ou seja, eu já cheguei 10 minutos antes da minha reunião, falei assim, fulano, sabe aquele negócio que nós temos que resolver? Resolve assim, 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 vou fazer para você ver. Entendeu? Aí a pessoa, entendi, consegue fazer sozinho? Sim. Você vai lá e ensina a outra fulana para ela ajudar, que na hora que eu acabar minha reunião, eu já vejo como vocês fizeram. Então, eu não peguei e fiz. Eu identifiquei como fazia, ensinei outras pessoas a fazer e elas fizeram. Eu terminei minha reunião, e aí, vocês conseguiram terminar? Não, ainda falta a agenda do fulano, do X e Y. Ok, eu vou precisar resolver um negócio, então eu vou sair agora, vocês continuam fazendo, eu vou ter que sair daqui 1 hora, eu tô de volta. Quando eu voltei, que eu tive que resolver uma outra coisa, e aí?
tudo certo, Luiz. Então, eu não fiz Perfeito. o operacional, eu E não olha executei, só, mas deleguei. Mas você delegou da forma que deve ser delegado. Porque tem uma diferença muito grande, que daí pode ser assunto para nossa próxima coisa, para continuar com o papo, é a diferença entre delegar e delargar. E delargar. Né? Que é, Exatamente. e tem muita né? gente que delarga. É. Né? E às vezes ele delarga, né? Ou seja, para quem não sabe, ele pede alguém fazer algo que nem ele sabe fazer. Exato. É Meu o pior. Meu pai tinha a antiga 4ª série. Meu pai não estudou, mas meu pai ensinou assim pra gente: tudo que você for pedir alguém para fazer, você tem que saber fazer. Então, quando Perfeito. eu falo que eu sei fazer tudo na minha casa, é porque meu pai me ensinou. Se um dia você quer casar e ter uma casa, você tem que fazer tudo. Você tem que saber fazer comida, lavar roupa. Se a pessoa fizer algo errado, que você não gosta, você vai ter que ensinar ela. Como que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Exato. Entendeu? Ou até também tem a humildade, porque eu não sei fazer isso, mas o João sabe. João, faz Exatamente. e me ensina. É onde que tem as mentorias, as consultorias. Né? Identificar o ponto que você não sabe, né? Para você, hoje existe treinamento para tudo. Então, assim, os 3 pontos principais, eu vou encerrar, né? Porque o nosso tempo tá esgotando. É organização, delegar e dizer não. São 3 pontos, assim, né? Na minha carreira, difíceis de conseguir alcançar, menos delegar. Eu já nasci sabendo delegar, na verdade. Sou boa de delegar, eu delego muito. Né? Até os meus meninos eu faço isso. Às vezes eu estou, por exemplo, fazendo alguma coisa dentro do sistema, que é só clicando no botão assim, e eu falo com a menina, eu tenho 11 anos, deixa eu te explicar um negócio. Isso aqui você vai ter que fazer assim, ó, você bate o dedo, desce, bate. Consegue fazer? Ela, consigo, mãe. Então faz aí que eu resolver o Que negócio. legal. Entendeu? É desse tipo. Se eu ver Perfeito. que o outro tem capacidade de fazer, o outro tá com disponibilidade ali, eu vou fazer alguma coisa ali e aí eles fazem, entendeu? Eles pegam e fazem também. É alguma coisa, né? Eu preciso de mandar uma mensagem para aquela lista ali, copia, colar e encaminhar, faz para mim. Minha menina de 11 anos faz, entendeu? Então, assim, precisa ter essa visão, né? Essa humildade, porque o que acontece? Tem muita gente que acredita que ninguém faz aquilo melhor que ele. Eu nunca consegui ver isso. Eu sou o tipo da pessoa que eu sempre vejo alguém fazendo algo melhor do que eu. Não tem nada nesse mundo que eu falo assim, nossa, isso aqui só eu sei fazer dessa forma, né? Agora, algumas funções, 20%, você vai ver que é suas mesmo, né? E uma delas é ser dono, porque eu decidi ser dona. Então, tem como eu delegar isso. E aí, as atribuições do dono, você tem que assumir. Quando você não assume, a empresa vai de mal a pior. Porque, normalmente, ninguém está fazendo a função do dono. O dentista não se posiciona como dono, não se posiciona como gestor, não se posiciona como estrategista. E ali, ninguém recebe treinamento para fazer aquilo. Então, fica, né, uma função que ninguém executa. Uma função que ninguém enxerga, né? Ontem eu postei, assim, na hora que eu estava até mexendo com as coisas, falando assim, fazendo estratégico da clínica, serviço que poucas pessoas veem que existe. Ninguém vê que aquilo existe. Ninguém vê você fazendo isso. A pessoa acha que eu fico em casa à toa. Entendeu? Exatamente. E tá tudo bem, né? Eu não vou importar aqui o que as pessoas pensam que eu estou fazendo. O serviço estratégico, ele não é visto. E ele gasta, vamos dizer assim, o tico-teco da gente mesmo. O tico-teco do cérebro tá ali. E eu amo isso, né? Eu gosto de olhar aqueles números. E aí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para mudar? O que nós vamos fazer para alcançar? Tá na minha essência, né? Por isso que eu me propus a fazer isso hoje. Porque tá na minha essência, tá no meu sangue, tá no meu... Eu gosto, se eu pegasse, eu já peguei, assim, no começo que eu comecei a fazer esses desenvolvimentos, de eu ficar até 3 horas da manhã fazendo aquilo ali, assim, de vontade de virar à noite. De boa, né? Ali. Não, querendo fazer aquilo ali. Assim, né? Gostando do processo, vamos dizer assim. Isso. Quando tá a ver com o seu propósito, você gosta do processo. Ai, consegui, na hora que o menino me mandou aquilo outro, gente... Nossa, como eu não pensei nisso, acho que me dá uma sensação boa. Nossa, eu consegui resolver isso. De forma mais simples. Pequenas coisas, o processo. A gente tem que gostar desse processo. Ô Marcos, eu acho que esse assunto, não sei se o pessoal gostou, né? Mas... Excelente. Dá pra... E dá pra gente explorar mais, sim. Falando disso,
né? Acho que a Dá gente pra pode explorar, até estender. E o pessoal também quiser falar aí nos comentários, depois eu vou entrar aqui e ver se teve algum comentário. Se o pessoal quiser, né, quais são as dificuldades, o que dificulta você gerenciar o seu tempo, o que dificulta, o que você não consegue fazer, por que você não consegue delegar, tudo isso está associado à gestão do tempo, para a gente poder trazer para vocês. Eu trouxe vários pontos aqui, mas a gente tem 1 milhão de coisas que a gente pode estar abordando para auxiliar vocês. Estão todos convidados a colocar suas dúvidas mesmo, sugestões, enfim, dificuldades principalmente. Isso, em termos da gestão do tempo. E eu, assim, eu não fui organizada, né? Sempre fui organizada. Eu precisei de passar por processos bem dolorosos para aprender a ser organizada dentro da minha clínica. Eu sempre fui organizada assim, na minha casa, gostar das coisas organizadas, tudo no lugar. Mas não tão eficiente, estratégico para reduzir o meu tempo, tá? São coisas diferentes. Eu era organizada, mas não tinha um nível de organização que facilitava o meu dia a dia, tá? Que são coisas diferentes. Eu não gosto de coisa espalhada, eu não gosto de coisa fora das gavetas. Eu amo armário, gosto de tudo guardado, entendeu? Mas não quer dizer que tudo que estava guardado... Não adianta guardar tudo bonitinho num lugar que não é funcional. Para isso eu gastei um pouco de tempo, né? Com certeza gastei com muitas consultorias, identifiquei os pontos fracos, os pontos que eu precisava de desenvolver e corri atrás de desenvolver, né? Então, esse é o caminho, buscar desenvolver sempre.